irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, amém? Mais uma vez a paz do Senhor, amém? Quantos aqui estão alegres por hoje celebrarmos a ceia? Quantos hoje não têm mais a oportunidade? Mas nós temos a oportunidade hoje. E se eu te falasse que hoje poderia ser o último dia, oxalá fosse hoje, que Jesus viesse em grande glória buscar a igreja, como que Ele nos pegaria hoje? Com a boca fechada, retraído, ou ia pegar uma igreja resplandecente, adorando o nome dEle? Meus irmãos, hoje é um culto de ceia, nós iremos celebrar a ceia. E eu confesso que a semana, desde quando o pastor falou comigo, não foi uma semana fácil, foi uma semana que passamos por algumas situações. E eu fui falar com Deus durante a semana, e a tristeza pegou meu coração sem mais nem menos. Fui dormir de uma maneira e acordei de outra maneira. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Me sentindo uma alma abatida, sentindo um vazio dentro de mim, a qual eu orava, parecia que minha oração não chegava nem 2 palmos da cabeça. E eu falei: hoje eu vou estudar a palavra. E eu fiquei sem, nem fui estudar. Eu falei: não vou conseguir estudar. Aí eu estava no trabalho e falava: Deus, o que está acontecendo comigo? Tenho minha família, tenho minha esposa, tenho minha filha. O que está acontecendo dentro da minha alma, que está tão abatida? Deus falou assim: você precisa se alimentar mais da palavra. Aí eu cheguei na minha casa, sem nenhuma vontade, não vou mentir, porque eu estava muito triste, com a minha alma abatida, sem mais nem menos. E eu peguei para estudar a palavra de Deus. E é incrível como a palavra de Deus nos alimenta. Sabe quando nós estamos com muita fome, que nós estamos ficando fracos já, passamos um jejum de 12 horas, a carne está ficando abatida, nós vamos ficando pálido. Aí lembra, sabe quando você está com muita fome, você começa a comer, a sua energia vai voltando ao normal, o batimento cardíaco vai voltando ao normal, a pressão vai voltando ao normal. E eu me lembro que na quarta-feira eu comecei a estudar, sem vontade nenhuma. Aí comecei a ler, e comecei a estudar, a ver o que Jesus fez por mim na cruz. E a palavra que eu fui lendo foi me alimentando. Aquela hora eu estava batido, mas eu não estava mais. E foi indo. Chegou numa noite que eu não conseguia nem dormir mais. A palavra de Deus me alimentou tanto que na madrugada Deus começou a falar comigo. De manhã eu falei com o pastor, pastor, eu estou pilhado, eu estou tão alimentado que eu acho que eu consigo correr uma maratona. Eu consigo correr para cima e para baixo, porque eu estou tão alimentado. É a palavra que nos alimenta. É ela que nos traz a vida. E Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou falar para a tua noiva? Porque não é minha. E sabe o que Deus falou comigo? Ceia versus religião. Qual mesa nós iremos nos assentar hoje? Qual vai ser a mesa que nós iremos nos assentar hoje? A mesa da religião, que a religião propôs, que falam que é ceia, ou é a ceia de Cristo? É normal chamarmos a ceia de Santa Ceia. É uma expressão católica, não está na Bíblia. Porém, ela ganhou muito notoriedade, Santa Ceia, fazendo a entender que só o santo pode tomar ceia. Mas há uma diferença entre santidade e ser santo. A mesa do Senhor não é para quem é santo, é por mérito. A mesa do Senhor é por graça. Se você vem para a ceia se achando que é santo, você é hipócrita. Se você vem para a ceia com uma religiosidade, eu não pequei, você é hipócrita. Jesus
na cruz paga uma oferta para nos santificar diante dele. E se você vem se achando santo, significa que você não entendeu o que é graça. Se você não entendeu o que é graça, significa que você não sabe quem é Deus. E se você não sabe quem é Deus, automaticamente você é Deus de si próprio. E isso é muito forte, por isso que Deus me falou: qual mesa você vai se sentar, Caleb? Na religiosidade ou na mesa que eu te preparei? Porque a religião nunca vai nos trazer perto da mesa, não. A religião vai nos afastar. A religião vai falar que você não é digno, isso é verdade. O que nos torna digno é o sangue de Jesus. E eu descobri que o ato da ceia tem 5 nomes. E por incrível que pareça, Santa Ceia não está nela. Primeiro, a Bíblia fala: cálice do Senhor, a ceia do Senhor, o partir do pão, o cálice da bênção, a mesa do Senhor. Nunca foi Santa Ceia. Nunca. A ceia do Senhor começou com sacrifícios que foram aperfeiçoados para refeições sacrificiais. Depois foi aperfeiçoada para a Páscoa. Depois foi aperfeiçoada para a ceia. Está vendo o sacrifício? A época de Moisés era Páscoa. E eu comecei a estudar, falei: Deus, mas qual que é o real sentido da ceia? Porque nós viemos para o culto de ceia e nós muitas vezes não entendemos o que nós iremos fazer daqui a pouco, que é tomar do sangue e comer do corpo. Deus falou assim comigo: sabe o que é ceia? É relacionamento. Como assim, Deus? É se relacionar. Perceba que a ceia não começa lá em 1 Coríntios capítulo 11, a qual Paulo fala da ceia, ou lá nos evangelhos. A ceia começa muito antes. A ceia começa lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. Verso 9. E Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa parte para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Desde o Gênesis, Deus sempre se preocupou em relacionar com o homem. Perceba o ambiente que Deus prepara para Adão. Aí eu te pergunto: o que Adão fez para merecer esse ambiente? Qual foi o merecimento de Adão? O que Adão fez para desfrutar da boa terra? Nada. Deus é um anfitrião, e Deus é um anfitrião tão bom que Deus prepara tudo. Vou preparar uma árvore para ele se alimentar, vou preparar um ambiente e vou colocar no centro, de frente para a comida, de frente para a árvore. Deus cria para o homem um ambiente sobrenatural, para ele apenas desfrutar daquilo que o anfitrião chamado Deus vai oferecer. Imagine nós, quando nós iremos receber alguém dentro da nossa casa para um jantar. Nós vamos no mercado, compramos da melhor verdura, não pegamos uma alface murcha, não pegamos nada murcho, pegamos do melhor, porque vai vir alguém que nós temos intimidade, vai vir alguém que nós iremos recepcionar, e nós preparamos aquele banquete para aquela pessoa tão amada. E o que essa pessoa fez para merecer tudo isso? Nada. O homem foi colocado no centro do jardim, de frente para a provisão de Deus. O jardim do Éden é conhecido como lugar de delícias, onde Deus convida o homem para o relacionamento. Então eu quero começar com essa pregação dizendo que a ceia é um relacionamento. O homem não lavrou a terra, o homem não ajudou a Deus, o homem não plantou nada, o homem não fez absolutamente nada para merecer aquilo. Olha o que Deus fez. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem:
de toda a árvore do jardim comerás. Deus não pediu, Adão, tem como você comer isso aqui, esse banquete que eu vou te dar? Ordem no hebraico é tessavá, uma raiz primitiva que chama ordenar, dar ordens, incumbir. Adão, você está incumbido a comer daquilo que eu te desfrutei. Você entendeu, Adão? Coma do melhor que eu posso te dar, Adão. Essa mesa que eu estou preparando, Adão, é para você. Mas Deus, eu não mereço, mas Adão, coma. Eu estou preparando o meu melhor para te dar. Coma daquilo que eu estou te provendo, Adão. Deus não pede, Deus ordena. Mas Adão, é o seguinte, para não virar bagunça: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão tem um limite. No hebraico, morrer é mut. Morrer com penalidade, morrer prematuramente. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos morrendo dia após dia, dia após dias. E é nessa relação com Deus que nós se perdemos. Pastor, não entendi. Não comer daquilo que Deus ordenou é tão pecado quanto comer daquilo que Ele disse para não comer. São duas ordens. Aí nós não comemos porque a religião fala que nós não podemos comer porque nós somos pecadores. Você está pecando, porque desde o Gênesis Deus ordena para comer. Coma do fruto que eu preparei para você. Não comer do que Deus ordenou é tão pecado quanto comer daquele que Ele disse não pode comer. Sabe o que é comer das árvores? Comer das árvores é descansar nele. Comer do banquete é desfrutar do banquete que Ele preparou. Comer da árvore que Ele te deu é dizer: Deus, eu confio em Ti, eu vou apenas desfrutar porque eu não sou merecedor. Mas insistir em não comer é dizer que o Senhor é incapaz de cuidar de mim. Comer da árvore que Ele disse que não é para comer é dizer: Deus, eu confio em mim, não confio naquilo que o Senhor tem para me dar. Não comer também é uma desobediência. É colocar o seu coração e tirar o coração de Deus. Imagine, você vai lá e prepara um banquete para o seu amigo, para o seu irmão. Ele chega assim, se assenta e fala assim: eu não vou comer disso. O que você, como anfitrião que preparou todo o banquete, vai falar? Que desfeita. Cara, eu saí mais cedo do serviço, eu fui no mercado, eu preparei tudo e você vai falar que não vai comer. É isso que a religião tem feito nos nossos dias. Preparamos. Isso aqui é sangue do Senhor, não é sangue do pastor. Esse aqui é sangue de Jesus, não é sangue de um líder. Porque não foi um líder que morreu por você. Automaticamente você não pode sair daquilo que Ele te preparou. Você não pode fazer desfeita daquilo que Ele fez por você na cruz. Deus abriu a porta da sua casa, preparou o melhor do jardim, preparou a mesa, olhou para o homem indigno e disse: coma. Deus prepara tudo. Ele abriu a porta para você, preparou do melhor dos seus frutos, e nós, sem merecermos nada, Deus fala assim: coma daquilo que eu preparei para você. Percebe que a relação de Deus com o homem está sendo processado na mesa. Na mesa Deus começa a estabelecer o que é ceia. E não é à toa que está em Gênesis 2, que é o princípio de quase tudo da Bíblia.
Gênesis capítulo 1 fala da criação. Gênesis 2 vai falando do relacionamento. Então, quando eu estou na mesa, eu estou me relacionando, porque a mesa foi preparada para relacionamento. A ceia do Senhor é reafirmar a minha aliança com o noivo. A ceia do Senhor é reafirmar a minha aliança com o noivo. No contexto judaico, um jovem que ele tinha uma namorada, ele preparava para noivar, ele estabelecia com ela uma aliança de noivado. E ele dava para ela uma pedra, uma medalha que poderia ser de ouro, de bronze, de prata, dependia como era o financeiro daquele homem na época. E na medalha que ele dava para sua noiva, estava escrito assim, ó, consagrada a mim. Só que a noiva não podia perder essa medalha. Quando o noivo dava essa medalha, ela tinha que estar com ela. E o noivo mandava sempre um amigo, porque a lei falava assim que o noivo não podia estabelecer um relacionamento com a noiva ali. Aqui o que ele fazia? Ele mandava conhecido o amigo do noivo. O amigo do noivo levava os presentes para a noiva. O amigo do noivo levava a notícia da noiva para o noivo. Só que o noivo, ele ia preparar um lugar, ele ia preparar a casa para o grande dia. E não importa se o noivo era rico, se o que ele tinha, pela lei deles, o noivo tinha que participar da construção. Por isso que ele não podia ter um relacionamento antes do casamento com a noiva. Então, enquanto ele estava longe, construindo, ele ficava sabendo da noiva pelo amigo. Aí, a hora que ele chegava, o amigo chegava na casa da noiva, tudo que o noivo pedia para perguntar, ele falava para a noiva. E a hora que o amigo da noiva chegava lá com presentes, porque o amigo do noivo tinha que chegar lá com ouros, com diamantes, para a noiva. E o amigo chegava de uma longa viagem, cheio de presente. Enquanto o amigo estava naquela caminhada, naquela jornada, a noiva, outrora, estava preparando o banquete. E o noivo trabalhando. E o amigo andando. O amigo do noivo chegava na casa da noiva. E a noiva preparou todo o banquete. O amigo do noivo comia, degustava a comida que a noiva preparava. Ali ele já sabia se a mulher sabia cozinhar, se a mulher era delicada, se a mulher sabia se vestir. E todas essas informações que o amigo do noivo colhia, passava para o noivo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Primeiro, que o amigo do noivo não podia sair da casa da noiva sem se alimentar. Segundo, o amigo do noivo não podia chegar na casa da noiva sem nenhum presente. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Quem que é o noivo na história que foi construir a casa? Quem é o noivo que foi construir a casa? O noivo é Jesus. Quem é a noiva que ficou aguardando a volta do noivo? Quem que é a noiva que ficou enquanto Jesus foi? A noiva é a igreja. Quem é o amigo do noivo que mandou trazer a notícia para o noivo? Sabe quem é o amigo? É o Espírito Santo. Quais são as joias que o noivo mandou para entregar para a noiva? São os frutos do Espírito. Qual é o banquete que a noiva participa para declarar para o noivo que a sua aliança está de pé? Esse banquete é a ceia. Então cada vez que você ceia, você está declarando que a sua aliança com o noivo está de pé. Cada vez que você come, você está dizendo: meu noivo está voltando, mas eu estou preparada. Eu sei que ele foi preparar lugar, mas eu estou aqui preparando para ceiar com ele. Enquanto ele está lá construindo a casa, enquanto ele está lá preparando o lugar,
nós estaremos aqui reafirmando a ceia, reafirmando a aliança, até que Ele venha buscar a sua igreja. Participar da ceia é dizer para o noivo: a minha aliança com você continua, viu, Jesus? Participar da ceia é dizer que você está esperando o noivo vir buscar a tua igreja. Participar da ceia é algo tão sobrenatural que a religião nem sabe o que é isso. Outra característica da ceia: a ceia é uma cura espiritual. Quem pode abrir a Bíblia em Números capítulo 9? Capítulo 9, do 6 a 13. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado no corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. Verso 7. E aqueles homens disseram: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Eu vou explicar. Olha que eles falam: eu estou imundo. Ele chega no arraial confessando os pecados. Nós estamos imundos pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Eles sabem que eles não podiam sair dali da área de Israel. Só que eles tocaram no corpo morto, ou eles se afastaram do arraial de Israel. Aí olha o verso 10. Verso 9. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar em corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrarás a Páscoa do Senhor. Deus não está dizendo, viu, eles estão imundos, então pode excluir eles. Eles confessaram que estão imundos, então vão ficar de banco 6 meses, tá? Para depois chegar no arraial de volta. Não é isso que Deus fala para Moisés. E eu vou ler de novo. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém entre vós ou entre a vossa geração for imundo por tocar em corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrarás a Páscoa ao Senhor. Aí vem o verso 13. Porém, quando um homem for limpo, o santarrão, o que se acha acima do bem e do mal, o que se acha o semideus, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, significa que ele está apto, ele está limpo, ele não está em viagem, ele está apto para participar disso. Estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, será excluída do arraial, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. Presta atenção. Aquele que fizer uma longa viagem, saia do território de Israel. Aquele que tocar em defunto, carne morta. Aquele que estiver impuro. Essas 3 características impedem de ceiar, de participar da Páscoa. Mas quando Moisés fecha o arraial para celebrar a Páscoa, chegam alguns homens de viagem perante os levitas. Aí os levitas falam assim: viu, não pode ceiar não, por quê? Tocou em morto, mas presta atenção,
Esses homens que estão em viagem, eles já começam a declarar o pecado. Viu? Eu toquei em carne morta. Olha o verso 9, ele já, 7, 8, 9. O homem que tocou em carne morta, ele já chega confessando o pecado. Ele já chega falando que ele errou. Ele fala que ele não é digno, mas ele quer participar. Ele confessa o pecado. Ele fala que ele errou. Ai, não tem como. Deus vai ter que fazer alguma coisa. Chama o impuro. Chama quem retornou de viagem longa. Chama quem tocou em carne morta. Chama as prostitutas. Chama os adúlteros. Chama os mentirosos. Se você se arrependeu, então toma da ceia. Se você errou e se arrependeu, participa da ceia. Se você se arrependeu dos pecados, participa. Participa da ceia do Senhor. Qual que é o critério para participar da ceia, pastor? O critério é arrependimento. Aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Olha, esses homens chegam falando: Moisés, eu pequei, eu toquei em carne morta, Moisés. Mas Moisés, eu quero participar. Está ardendo em mim. E é que a religião não deixa. Ah, você pecou? 60 dias de disciplina, sem tomar ceia. Ah, você pecou? 6 meses sem tomar ceia. Você errou? Você vai ficar 6 meses sem tomar ceia e vai ficar no último banco sem o paletó. Mas você pode falar: pastor, mas você está de paletó, de terno e gravata. Isso não é religiosidade? Não, porque eu gosto. Porque quem prega não é a gravata, sou eu que prego. Eu não preciso disso aqui para pregar. Eu uso terno porque eu gosto de usar terno. Eu não dependo desse de pano. O que adianta eu estar todo bonitinho, mas podre por dentro? O que adianta eu estar com esse terninho aqui, achando que eu sou melhor que você? A religião, desde o Antigo Testamento, afasta as pessoas da mesa. É incrível. Morava no Brasil, lá em Boituva, numa determinada denominação, estava no culto, e tinha um casal lá no fundo. O pastor falou assim: isso não é testemunho que me falaram, eu presenciei. O pastor pregou, aí o pastor falou assim: irmãos, o casal aqui que namora caiu em pecado. Ele não falou o nome do pecado, mas ninguém é bobo. Esse casal fulano de tal caiu em pecado. Vem aqui vocês dois. Colocou o casal na frente de namorados que caíram em pecado. Irmãos, agora é o seguinte: quem perdoa o casal se coloca de pé, e quem não perdoa fica sentado. Olha o que a religião está fazendo. Pastor, então virou bagunça, qualquer um pode tomar ceia. Não é isso que eu estou falando. Não coloque palavra na minha boca. A ceia não virou bagunça. Não é isso. Pastor, então como você faz com esses caras que adulterou? Nós tratamos da alma dele. Nós temos que ter tempo de mesa com ele. Porque afastar vai ser pior. Eu afasto, o diabo pega lá na esquina. A igreja afasta, o diabo pega lá no acidente, lá na rua. O que nós, como os crentes em Deus, fazemos com uma situação dessa? Tiramos da mesa, porque adulterou. E você e eu, o que nós já fazemos no passado, o que fizemos no passado? Porque hoje é fácil falar daquela pessoa que adulterou, e a amnésia do que você e eu já fizemos lá atrás. Muitas pessoas estão desviadas porque a religião afastou. A religião coloca de banco. A religião não ama. A religião afasta as pessoas.
Nós temos que saber que não foi eu e ninguém que morreu por ninguém, foi Jesus Cristo, o ressurreto. O irmão chega na igreja, confessa o pecado, daí a pessoa fala assim, viu, eu vou orar para saber quanto tempo de disciplina Deus vai falar para mim. Aí o pastor vai lá, deixa a pessoa em stand-by, chama a pessoa depois de uns dias, Deus me falou que você vai ficar 60 dias, e nesses 60 dias, você vai ficar no último banco, não vai poder colocar o terno, não vai poder cumprimentar ninguém. O que eu faço com isso? Responda, o que eu faço com isso? Aí eu vou te mostrar como que Jesus ele age. Olha que 1 João capítulo 1 verso 9 fala, não é eu que estou falando, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, qual é o critério para participar da ceia? É se arrepender, porque Ele é fiel para te purificar desse adultério. Ele é fiel para te purificar dessa mentira. Ele é fiel para te purificar dessa masturbação. Ele é fiel para te purificar dessa pornografia. Apenas se arrependa. Se você saiu do arraial, se perdeu no mundo, hoje é dia de você se arrepender e voltar. O ambiente já está preparado. E o ambiente não é o pastor presidente que preparou, não é o auxiliar que preparou, não é a irmãzinha Maria que preparou. O ambiente foi preparado desde o Gênesis. Venha e coma daquilo que eu te preparei. Participe daquilo que o anfitrião chamado Jesus Cristo preparou. Agora, isso aqui que eu falei foi só uma introdução. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11. Agora vamos a pregar. 1 Coríntios capítulo 11. Meu Deus. Capítulo 11, verso 26. Capítulo 11, verso 26. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse versículo identifica especialmente o principal elemento do rito, bem como deve ser lembrado acerca do Senhor. Cumprimos lembrar da sua morte expiatória, sua agonia, sua humilhação a favor dos homens. Deixar de participar do corpo do sangue é não anunciar a volta de Jesus. Então, se você não está anunciando, significa que você não faz parte do reino. Se você não toma da ceia, significa que você não faz parte mais do reino. Olha a seriedade disso. Então não adianta ficar batendo culto domingo a domingo, de segunda a segunda. Se você não está participando daquilo que o Senhor preparou, você não está anunciando nada. Você está anunciando que você não acredita mais naquilo que Ele fez. Quando você anuncia, come e bebe, você faz parte do reino. É o que o verso 26 está falando, não é eu. Mas quem não faz parte do reino não será salvo, porque não come e não bebe. Como você quer participar do reino de Jesus, se você não anuncia? Se você não anuncia, significa que você não confia. Se você não confia, significa que a cruz não fez nada de efeito na sua vida. Não é eu que estou falando.
Pedro estava na mesa da ceia, Judas estava na mesa da ceia. A ceia não é para acusar ninguém, mas a ceia é para anunciar a vinda dele. Eu não estou na mesa para falar: nossa, você viu como o pastor está bonito? Você viu como que a igreja está linda? Você viu como aquela irmã está bonita? Não, a mesa é para anunciar a volta dele. 1 Coríntios verso 27, vamos ver comigo no verso 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí você pode falar: não, viu, pastor? Como que você quer que uma pessoa que é prostituta se arrependa e vai tomar? São indignos. Pastor, como você quer que uma prostituta, um adúltero que apenas se arrepende coma a ceia? Eles são indignos. Comer indignamente não é condenar, é perdoar. O texto não está dizendo que quem come e bebe sendo indigno. O texto está falando de quem bebe e come da forma indigna. É diferente comer dessa maneira, indignamente e sendo indigno. Porque se nós olharmos para nós, para a nossa podridão humana, nós não somos dignos. Pastor, então por que nós vamos comer? É por causa da graça. A graça me coloca na aliança. Quem não compreendeu a importância do ato da ceia e o seu propósito, não está discernindo o corpo de Cristo. É isso que o verso 27 está falando. Portanto, qualquer que come ou bebe do cálice do Senhor indignamente, aquele que come e bebe sem saber o que Cristo fez na cruz, aquele que come e bebe achando que é santo, esses não estão discernindo. Quando você não se alimenta do corpo de Cristo, você está sendo condenado. Quem não reconhece, não valoriza. E quem não valoriza, não honra. E quem não honra, come e bebe indignamente. Se você não honra Cristo, não coma. Se você não sabe o que Ele fez na cruz, não coma. Porque é isso que é comer indignamente. João Calvino disse que participar da ceia de forma digna é ter a consciência da nossa própria indignidade. Será culpado do corpo e do sangue. Pastor, o que isso significa? Se eu bebo como indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Em outras palavras, será presumidamente de participar da morte de Cristo, ou será culpado de profanar o corpo de Cristo. Se você come sem saber o que Cristo fez na cruz, se você come se achando o santão, o semideus, se você come sem valorizar o que Cristo fez na cruz, você está profanando o corpo dele. Você é o soldado que enfiou a espada em Jesus. Se você come da forma dessa maneira, se você não sabe o que Jesus fez, se você não sabe o que simboliza a cruz na sua vida, isso é comer indignamente. Agora, se eu estou na mesa, eu sei que o meu Redentor sofreu por mim. Se eu estou na mesa, eu sei que o meu Redentor morreu na cruz por mim, mas Ele está vivo e vive, significa que eu sei o que Ele fez por mim, então eu sou apto a participar da mesa. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Veja se você está amando como Ele ama. Veja se você está amando como Ele ama. Se você está amando como Jesus ama, então coma. Mas se você não estiver, então se arrependa. Mas volte. Meu irmão, o verso 28, se examinar não é julgar. Eu não posso me julgar porque eu sei que eu não valo nada. Porque se nós formos se julgar, nós não estaríamos participando da mesa hoje.
O que é discernir o corpo? Paulo está falando de dois corpos aqui. O primeiro corpo é o corpo físico de Cristo. Você conseguiu discernir o que ele fez na cruz? Você conseguiu entender o simbolismo da cruz? Beleza. E o corpo moído, transpassado. Aí Paulo fala do segundo corpo. Qual que é o segundo corpo? É o corpo de Cristo. Você consegue amar o seu irmão que está do lado, dentro do culto com você? Você consegue amar esse irmão que está do seu lado? Você consegue olhar nos olhos dele e dar a paz do Senhor para ele? Então você está se examinando. Então você pode ser digno de comer e não de se julgar. Quando você vem para a ceia, mas despreza o seu irmão, fazendo acepção de pessoas e nutrindo mágoa no seu coração, você está participando da ceia sem discernir o corpo. E se você participa da ceia sem discernir o corpo, você está participando de forma indigna. O resultado é um pecado espiritual que produz consequências físicas. Vamos colocar de pé. Agora, olha o que a religião faz. E eu preciso terminar. Lucas capítulo 7, versículo 36. Da mulher pecadora. O pastor já pregou sobre isso. Convidou-lhe 2 fariseus que comessem com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou o lugar da mesa. Eu não posso ler tudo. É da mulher pecadora. Vocês lembram da mulher pecadora? Um deve 500 dias de trabalho, outro deve 50 dias de trabalho. E aquela mulher, a pecadora, que os fariseus falam, ela chega numa reunião que ela nem é convidada. Aí Jesus perdoa o pecado daquela mulher. Mas quando que Jesus perdoa o pecado daquela mulher? Antes dela se achegar na mesa com os fariseus? Ou depois que ela chega, pastor? Quando que Deus perdoa os pecados dela? Antes ou depois que ela chega e chora nos pés de Jesus? Sabe quando que Deus perdoa os pecados dela? Depois que ela adora e chora. Aí Jesus fala assim, ó: os seus pecados estão perdoados. Mas a religião fala assim: viu, você não pode ficar aqui, saia de perto do meu Jesus, você é indigno de tocar no meu Jesus, saia de perto da mesa. Sabe quem nós somos? Os fariseus que afastam os pecadores. Mas Jesus está mostrando que a religião é errado. Ser religioso é errado. Ser fariseu é errado. Jesus pega aquela mulher depois de uma adoração, depois do arrependimento, ele fala assim: viu, os seus pecados estão perdoados, pode participar da mesa. Charles Spurgeon diz assim na escritura dele, ó: tu deves melhorar, mas tu deve nascer de novo. Você pode até ser bom, mas quer saber? Você tem que nascer de novo. E verso 29, eu termino aqui. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo no corpo de Cristo. E já falei. Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes. Sabe o que é comer indignamente, sem discernir? Você vai ficar fraco, você vai ficar doente, você vai dormir espiritualmente. Fraco no grego, artenis, frágil, delicado, crente dodói, pessoa sem firmeza, crentes que não aguentam uma palavra de correção. Pastor vem e prega: não gostei da palavra, sai da igreja. É crente que está doente, não aguenta uma correção. Doente no grego é artortos, sem força. Quando você come sem discernir, você fica sem força. Aquele que é pálido na fé, sem sucesso, é um tipo de crente que tem a vida afetada em todas as áreas. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. E o que dorme no grego é queimai, estado de morte, a qual não escuta mais Deus. São os 3 tipos de crente que come do sangue, bebe do sangue, sem entender nada. Esses comem e bebem indignamente, sem discernir nada, sem reconhecer nada. Eu termino aqui.
Feche seus olhos. A religião não vai mais afetar a sua vida. Se você que está nos assistindo agora fala que você já foi afastado, aí no momento da ceia, sabe o que nós falamos? Você que pecou nos últimos 30 dias, vem aqui na frente, meus irmãos. Essa não é a pergunta. Você que pecou nos últimos 30 dias, é você que pecou nos últimos 2 segundos. Nós temos que ser o primeiro aí na frente. Espírito Santo, nessa noite, a tua palavra foi pregada, e nós te agradecemos, Pai, porque agora nós iremos participar discernindo o corpo. Nós iremos participar sabendo aquilo que o Senhor fez na cruz. Nós iremos participar sabendo que o Senhor morreu por nós, passará os nossos pecados. Pai, nós iremos comer o pão sabendo o que o Senhor fez, e nós iremos anunciar a tua volta. Nós agradecemos em nome de Jesus. Nós iremos participar sabendo que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém.